Chegou às quartas de finais do Campeonato Paulista de 2020. E nesse vídeo aqui eu vou fazer uma análise desses 4 jogos e vou te dizer quem que eu acho que são os favoritos para classificar. Então fica comigo até o fim desse vídeo, porque vão ser análises bem completas de todos os times e também alguns palpites sobre esses jogos. Bom, o primeiro jogo é o jogo do São Paulo contra o Mirassol, hoje, quarta-feira, às 19 horas. O São Paulo joga no Morumbi e enfrenta o Mirassol, que ficou em segundo colocado. Acredito que esse é o confronto mais fácil, teoricamente, entre todos os 4 confrontos. O São Paulo chega sendo o melhor ataque do campeonato até aqui, e o Mirassol perdeu muitos jogadores nessa parada do futebol. Ao todo, o Mirassol perdeu 18 jogadores e por isso chega com um time completamente diferente de como começou o ano. Desses 18 jogadores que o Mirassol perdeu, 8 foram titulares. O Mirassol nesse jogo é esperado que jogue no contra-ataque, se defendendo, fechando os espaços do São Paulo e jogar por uma bola. Já o São Paulo acredito que vai jogar dentro do campo do Mirassol, vai ir para cima, vai chutar bastante e vai ser o mesmo São Paulo ofensivo que vem sendo em todo esse campeonato paulista. O São Paulo nos seus últimos 5 jogos teve o seguinte retrospecto: vitória, derrota e vitória. Já o Mirassol teve o seguinte retrospecto: derrota, vitória e vitória. E uma curiosidade extra para esse confronto: o São Paulo nunca perdeu para o Mirassol no Campeonato Paulista. Desde que o Mirassol voltou para a Série A1 do Campeonato Paulista, foram 3 jogos. O São Paulo ganhou 2 e empatou 1. E inclusive eu fui no jogo que o São Paulo empatou com o Mirassol. E, enfim. Meu palpite para esse jogo: acredito que o São Paulo chega como baita favorito para a partida. O São Paulo vai com seu time titular, um time muito forte, e acredito que o São Paulo vence e vence muito bem esse jogo. E meu palpite para esse jogo é 3-0 para o tricolor paulista. Acho que o São Paulo vai conseguir ganhar e ganhar muito bem esse jogo e partir com mais confiança para as semifinais. Então, meu palpite é esse aí para esse jogo. Agora eu vou falar sobre o segundo jogo, o jogo entre Palmeiras e Santo André. O jogo que vai acontecer também hoje, nessa quarta-feira, às 21h30. O jogo vai acontecer lá na Arena Palmeiras, o famoso Allianz Parque. O Palmeiras chega com o Vinha, que estava sendo titular, machucado, ele se machucou contra o Corinthians e não está disponível para esse jogo aqui. O retrospecto do Palmeiras nos últimos 5 jogos não é tão bom assim. O Palmeiras vem de empate, derrota e vitória. Então não tem um retrospecto tão bom, afinal só ganhou um dos últimos 5 jogos. Inclusive o último jogo o Palmeiras estava perdendo e conseguiu uma virada no segundo tempo. O ritmo de jogo do Palmeiras depois da paralisação é completamente diferente e o Luxemburgo está tentando recuperar esse time, ainda mais agora com a saída de Dudu. Acho que o Palmeiras perde muita força. Já o Santo André vive uma fase bem semelhante com a fase do Palmeiras. No começo do campeonato estava surpreendendo demais, ganhando todos os jogos, mostrando um bom futebol. Porém, nos últimos 5 jogos o Santo André não teve nenhuma vitória. Empate, derrota, empate, derrota. Essa é a sequência dos últimos 5 jogos do Santo André, que decepciona. Afinal de contas, o Santo André liderava o campeonato com a melhor campanha, porém com essa paralisação e etc, o Santo André acabou perdendo o ritmo de jogo e acredito que é muito prejudicado por conta disso. O último jogo de Palmeiras e Santo André aconteceu em 2018. O Palmeiras venceu o jogo por 3-1 e eu acredito que para esse jogo não vai ser bem diferente. Acho que o Palmeiras vai atacar o jogo todo e o Santo André vai tentar se fechar e evitar que o Palmeiras jogue. Porém, acredito que o Palmeiras é muito favorito, tem um time muito mais forte do que o Santo André e por isso aposto na vitória do Palmeiras. Acredito que o Verdão vai conseguir ganhar o jogo pelos mesmos 3-1 que aconteceu em 2018. Acho que a volta do Luiz Adriano vai ser muito importante para esse time e acredito que ele inclusive faça gol. Então, aposto num 3-1 aí do Palmeiras, Palmeiras classificado para a próxima fase. Bom, antes de eu continuar o vídeo, eu tenho um recadinho muito importante para você. Se você quer comprar tênis, chuteiras, camisas de time, sejam elas masculinas ou femininas, ou até mesmo conjuntos de times, eu quero indicar para você a nossa parceira Master Sports. Lá na Master Sports você consegue encontrar tudo com qualidade e com um preço imperdível. E você vai conseguir comprar tudo isso sem sair de casa, o frete é gratuito e você, por ser inscrito do nosso canal, ainda vai receber 10% de desconto em toda a loja. Então, se você quer comprar alguma dessas peças, clique aqui no link abaixo e conheça a Master Sports, que eu indico e vou comprar lá também. O terceiro confronto dessas quartas de finais
tem uma tendência de ser um jogo bem complicado. O Bragantino vai receber o Corinthians e acredito que vai fazer o confronto mais difícil dentre esses quatro. O jogo vai acontecer nessa quinta-feira, amanhã, às 19 horas, no Morumbi. O mando de campo é do Bragantino, porém a cidade em que o estádio do Bragantino fica está vivendo uma fase vermelha e o Campeonato Paulista não pode mandar jogos onde está tendo essa fase vermelha. Por isso a partida vai acontecer no Morumbi. O Bragantino perde um pouco, mas não perde tanto. Afinal de contas, o Bragantino no mesmo Morumbi ganhou do São Paulo por 3-2. E bom, acredito que esse aqui é um jogo bem complicado. O Corinthians, na minha opinião, vai tentar se defender o jogo todo, como vem sendo, e o Bragantino, que é um time bem ofensivo, vai atacar a partida toda. O ataque do Bragantino é muito rápido e muito bom também, vem fazendo bastante gols nos seus jogos. Enquanto o Corinthians de Thiago Nunes vive uma fase bem difícil e alguns amigos corintianos me falam que esse é o pior Corinthians que eles viram nos últimos 10 anos. Então, acredito que o Corinthians vai enfrentar bastante dificuldade nesse jogo aqui. Para você ter uma noção da fase dos dois times, o Bragantino chega com os últimos 5 jogos sendo vitória. Isso mesmo, nos últimos 5 jogos o Bragantino venceu os 5. Inclusive, um jogo contra o São Paulo, dentro do Morumbi, o Bragantino ganhou por 3-2. E ganhou jogando muito bem, atacando, indo para cima, se defendendo. Então, o Bragantino chega, na minha opinião, mais forte do que o Corinthians para essa partida. E inclusive, não seria loucura nenhuma dizer que o elenco do Bragantino é mais forte que o elenco do Corinthians. Pelo menos na fase que estão vivendo hoje, o Bragantino é sim mais forte que o elenco do Corinthians. O retrospecto dos últimos 5 jogos do Corinthians também não é tão ruim assim. Foi vitória, vitória, empate, empate, empate. Ou seja, o Corinthians está invicto aí nos últimos 5 jogos pelo menos. Um aspecto positivo do Corinthians é o Jô. A reestreia do Jô vai acontecer nesse jogo. E também o Corinthians tem a seu favor que vai ser um jogo só. Então vai conseguir aplicar o seu jogo. Como assim? Vai conseguir se defender e jogar por uma bola, assim como foi contra o Palmeiras, onde o Palmeiras dominou o jogo, mas mesmo assim acabou perdendo para o Corinthians. E isso também pode acontecer contra o Bragantino. Afinal de contas, é um time que também ataca bastante e o Corinthians pode tentar aplicar o seu jogo nisso aí. Se defender, jogar por uma bola e quem sabe nessa bola o Corinthians também não faça gol e vença. Acho que é um jogo bem difícil de opinar, um jogo bem aberto, pode acontecer qualquer coisa. Porém, na minha opinião, acho que o Bragantino chega como favorito e por isso vai se classificar. Acredito que o Bragantino vence o jogo por 2-1. Jogo difícil, jogo trancado, porém, Bragantino favorito. E por fim, vamos analisar o jogo de Santos e Ponte Preta. Um outro jogo muito difícil. Acredito que os jogos de quinta-feira vão ser jogos mais difíceis que os jogos de quarta. O jogo do Santos contra a Ponte vai acontecer nessa quinta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro. Bom, o Santos não anda tão bem assim como o clube. Tá tendo uma crise financeira muito grande no clube, salários atrasados, jogadores pedindo rescisão de contrato. E já que como clube tá sendo difícil, imagina jogando como time. O Santos vive uma fase bem complicada. E além do mais, com o Gesualdo, o time ainda não se encontrou, não se incorporou e não está tão entrosado assim como era com o Sampaoli. O Santos de Gesualdo conseguiu ganhar alguns jogos, mas não surpreendeu e não fez bons jogos. Apenas ganhou. E os últimos 5 jogos do Santos acabam decepcionando. Empate, vitória, derrota, empate, derrota. E além disso, o Uribe está expulso e não joga esse jogo também. Mais um desfalque muito importante para o Santos. Já no lado da Ponte Preta, é um time que vem surgindo, está conseguindo melhorar depois da paralisação do futebol. Afinal, venceu as 2 partidas depois que o futebol voltou. Nos últimos 5 jogos, o retrospecto da Ponte foi derrota, vitória, derrota, vitória, vitória. Eu acredito que vai ser um jogo bem difícil, um jogo difícil de opinar. O Santos pode até ter um elenco melhor, porém a fase que o clube da Ponte Preta vive é melhor que a fase do Santos. Por isso, acho que vai ser um jogo bem difícil, porém, no meu palpite, é um jogo que fica 1-1, vai para os pênaltis. Para quem não sabe, se empatar os jogos, vai para os pênaltis. E eu acho que a Ponte vai eliminar o Santos. Então, vamos ficar de olho, vai ser um jogo bem difícil e acredito que a Ponte se classifica ganhando do Santos nos pênaltis. E bom, essas aí foram as minhas análises para as quartas de finais do Campeonato Paulista. Eu quero saber a sua. Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre cada um desses jogos, quem você acha que vai ganhar e o seu palpite do placar. Comenta aqui embaixo.
Também não se esqueça de deixar o seu like no nosso vídeo, porque assim você me ajuda a continuar crescendo aqui no YouTube. E também se inscreva no nosso canal, que a gente está com quase 100 mil inscritos, então se inscreva para você me ajudar a bater essa meta. Compartilhe esse vídeo aqui com seu amigo para ele saber a minha opinião sobre todos esses palpites, que eu tenho certeza que os argumentos que eu apresentei nesse vídeo foram bons argumentos e vão ajudar ele a entender a situação dos times. Espero que você tenha gostado do vídeo e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau!